número 13 aí, lição número 13, vai falar sobre aviva, Senhor, a tua obra. Abre a lição número 13 aí, aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, quando o Tiago estava ministrando aqui, ele falou uma coisa interessante. Ele falou uma coisa bem interessante, irmão, sobre religiosidade. Hoje, quando eu estava, antes de vir para cá, eu estava tomando café e eu vi um testemunho. Olha o testemunho como que é, irmão. Um pastor de uma igreja muito rígida, ele era de uma igreja muito, mas muito rígida mesmo. Teve um dia que ele estava pregando em um culto. Um homem se levantou e falou assim: pastor, você não pode pregar, porque hoje o seu filho de 12 anos estava jogando bola na rua, então você não tem o direito, a legalidade de pregar. Esse pastor, depois que acabou aquele culto, ele saiu triste, saiu frustrado, chegou dentro da sua casa, conversou com o seu filho, deixou ele de castigo, bateu no seu filho e falou para o seu filho: ó, você sabe que a nossa igreja não pode jogar bola? Você quer desonrar o seu pai? Isso é uma falta de respeito que seu pai bateu no menino e deixou o menino de castigo. E no outro dia ele foi para a igreja pregar. E chegou diante da igreja e falou: irmãos, eu já conversei com meu filho, ele não vai jogar mais bola. Está tudo certinho. Ele vai seguir a nossa doutrina da igreja. E todo mundo aplaudindo: glória a Deus, aleluia. Aí, a mãe dessa criança, desse jovem, estava no culto. Ela sentiu uma forte dor no peito e foi na casa para ver como o filho estava. Quando ela chegou, abriu a porta. Ela viu o filho dela com o pescoço amarrado, enforcado e morto. Tudo isso por causa do ato religioso. Por causa de uma religião, ele perdeu o seu maior ministério, que é a sua família. Olha só para você ver. Tem gente que mata para defender a religião. Então a gente temos que, irmão, isso é o que acontece no nosso meio. Você tem que entender o que é costume, o que é doutrina. Costume, cada igreja tem a sua regra. Isso não é doutrina, é costume. Doutrina é isso. Doutrina é para Batista, Assembleia, Igreja Católica, Presbiteriana, isso daqui é para todos. Costume é uma coisa. Eu sempre falo assim, irmão, quando você entra numa igreja, observa como que ele é. Bom, por exemplo, se a igreja lá proíbe usar a calça, você sabendo, você sabe que não pode, se você está lá, então você não pode criticar. Porque você sabe lá do que você está lá. Se você não concorda, não concorda, vai para outra. Só que a pessoa sabe que é a costume que quer mudar o mundo, irmão. Então, por isso que tem muitas igrejas com muitos costumes. Então, toda vez que uma pessoa vai com igreja, tem que observar como que é a igreja, como que a igreja funciona. Então, isso para não gerar intriga. Vamos lá começar o estudo de hoje, irmão. Aviva, Senhor, a tua obra. Textual, aí vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua aviva-se a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. Da ira, lembra-se da misericórdia. Abacuque 3:12. Verdade prática aí. A vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Irmãos, olha que coisa interessante, a verdade prática faz isso aqui. Que a vontade de Deus é que a obra dele seja avivada. E eu pergunto: Deus é a vontade de Deus. Então por que nesses últimos dias nós estamos vivendo frieza espiritual nas igrejas? Por quê? Sendo que a verdade prática aqui está falando que a vontade de Deus, a vontade de Deus é que a obra dele seja avivada. Mas como que a obra de Deus vai ser avivada se nós não buscarmos? Deus não vai mandar fogo do céu, pum, sem busca. Lembra lá do templo do sacerdote? Deus falou para o sacerdote: eu vou acender o fogo. Pum. Agora Deus falou para o sacerdote: agora você vai ter que manter o fogo aceso. Não podia apagar, irmão.
Não podia apagar. Quando for apagar, tinha que jogar lenha. Quando um não ia sair, o outro tinha que ficar aqui, ó. Não podia deixar o fogo apagar. E é assim. É assim, irmão. Verdade. Porque senão ia ser fácil demais ser crente, imagina. Todo dia Deus avivar nós cheio do poder de Deus, cheio da unção. Que poderia ter desviado, não, mano. Todo mundo com autoridade, não som do Espírito Santo marchando. Olha que coisa gloriosa. Mas é isso. Aí a gente vê nesse cenário aqui a frieza espiritual. Por que as igrejas hoje estão vazias? Culto de ensino, culto de oração é fraco. Por quê? Você pode ver todos os cultos que é vazio. Eu vi no Facebook esses dias, é interessante. Quero que você me olhe. Aí dá uma foto assim. Show gospel para aquela filona. Culto de revelação, aquela filona. Profecia, culto de campanha que é tanto que. Aí tá lá, culto de oração, 2 pingados. Mas é com ensinamento. Entendeu? Mas é real, que ele mostra, mas que ele é real. Por quê? Que culto de oração é difícil vir? Porque a nossa carne não quer orar. Por que o culto de ensino é difícil vir? Porque a nossa carne não quer aprender as coisas de Deus. Não quer. Aí aqui está falando que a vontade de Deus é que avivar nossa alma. Mas não existe avivamento sem busca, irmão. Todo avivamento foi através de busca, que homens e mulheres buscaram a Deus. Vamos lá, introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. A nossa oração é que você, juntamente com a sua graça, tenha encontrado a edificação espiritual mediante a reposição de um assunto tão necessário, a saúde espiritual da igreja local. Olha, irmão, olha essa primeira. Isso aqui é uma coisa interessante. Todos nós, já viu quando a gente está doente fisicamente, quando a gente está com febre, o que a gente faz? Toma um remédio. Quando a gente sente uma dor muito forte, o que a gente fala? Vou no médico, assim dá estranho. A gente geralmente cuida da nossa vida física. Toma um remédio, vai no médico, vai dar consulta. Só que agora o escritor aqui da tradução vai falar assim, que poucas pessoas cuidam da sua vida espiritual. Você já viu? Tem gente que vai para academia, não falta. Tem que ir para academia, cuidar do meu corpo. Mas não vai para academia espiritual, porque a academia espiritual é muito no chão. Não vai. Você pode ver, é mais fácil a gente alimentar nosso corpo físico, cuidar do corpo físico, do que o corpo espiritual. E tinha que ser o contrário. O contrário era cuidar do espírito e depois do corpo, porque Jesus falou assim, do corpo, ó, morreu, filho, você pode ser bonito, olho azul, louro, tudo, vai pro pó, vai comer bicho, vai comer você. Mas Jesus falou assim, e a alma? E a alma? Só que poucas pessoas cuidam da saúde espiritual da alma. Porque você sabia, irmão? Você sabia que eu estava vendo uma reportagem? Você sabia que depressão é doença na alma? É doença na alma. Pessoas carregam tanta coisa para ela que ela começa, a alma dela começa a ficar enferma. Ela começa a ficar enferma, doente. E hoje as pessoas, você pode ver. Irmão, a nossa geração é a geração mais falsa que existe. Você vê em redes sociais, você vê a pessoa rindo, sorrindo com o Facebook, nossa, essa pessoa tem uma vida boa. Você pode ver, ninguém bota foto feia em rede social, ninguém. Você pode ver toda foto de rede social, é gente bonita, não tem gente feia na rede social. Não existe, é uma máscara. É uma máscara na rede social. Só que agora você vai ver a alma da pessoa é depressiva, viciada, solitária. É isso. A nossa aparente está bem, mas a sua alma está enferma. Agora na tradução vai falar sobre cuidar da alma. É uma coisa bem necessária. Então vamos lá. Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele aprendemos que o avivamento traz urgência de um tempo de angústia pelos pecados, compromisso com a palavra de Deus e de oração incessante,
rogando a presença de Deus, aviva, Senhor, a tua obra. Agora vamos lá. Capítulo 1, o clamor pelo um avivamento. Irmão, você sabia quem sabe diferenciar clamor de oração? Quem sabe? Vamos falar. Clamor é o quê? Clamor é quando você... Oração é mais lenta. Agora clamor é quando você já fala em alta voz. Isso! Que aí já é urgência. Clamor quando você erra, você está dizendo... Você quer ver orar, a gente clama é um monte. Pessoa grita, Deus tem misericórdia! Isso é clamor. Orar quando você está conversando com Deus, mas clamar é outra que você está rasgando sua alma. E olha só do que ouviu os judeus no clamor do meu povo. Isso, irmão. É clamar. É na onde que ultrapassa do seu limite, na onde você está no limite. Agora está mostrando aqui o clamor de um avivamento. Olha só para você ver. Então, o avivamento vai mais do que a oração. É um clamor, é pedindo por socorro, pedindo por graça. E vai falar a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Como mensageiro de Deus que podia fazer ele clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indignado, porque não havia resposta do seu clamor. Diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda do Egito, que havia diante dos olhos. Olha só para você ver. Abacuque agora vai ver um cenário de Judá totalmente arrebentado. Ninguém queria saber mais de Deus, ninguém buscava mais a Deus, ninguém. O povo de Israel aqui nesse tempo de Abacuque estava longe da presença de Deus, ninguém queria saber de Deus, ninguém buscava Deus. Agora Abacuque vai olhar para aquilo e vai sentir angústia na alma, porque o povo não buscou mais a Deus. Agora imagina um homem querendo trazer o avivamento. Um homem começa a orar pedindo a Deus misericórdia, porque Abacuque ouviu de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que fez milagre. Só que agora que nada tinha acontecido, não havia profecia, não havia revelação, não havia mover de Deus, não havia nada de Deus. Não tinha nada, nenhum mover de Deus. Agora Abacuque vai buscar Deus e vai falar assim: Deus, lembra do passado, das coisas que você fez. Faz hoje nos nossos dias. Agora Abacuque vai orar pedindo a Deus um grande avivamento. Só que você vê aqui, Deus demora a responder a oração de Abacuque. Por que Deus demora a responder a oração de Abacuque? Aí vai falar, por causa do pecado do povo. Por causa do pecado do povo. Aí nós lemos, o seu pecado nos faz ser Abacuque vai falar, Senhor, eu oro, e o Senhor não responde. Deus falando, isso é um pecado do povo. O povo não me busca, o povo tem prazer no pecado, o povo não quer saber de mim. Olha só para você ver, irmãos. E isso que está acontecendo nos nossos dias. Muitas igrejas deixando o pecado entrar no meio do povo de Deus e ó. Quanto que é seu dia, irmão? 10 mil. Pode ficar com seu pecado e Deus te abençoa. É isso. É isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo. É a pessoa falar assim, não. Eu vou no 10 minutos de disco, passo para tocar meu pecado, tudo certo, glória a Deus. E vai aceitando essas coisas dentro da igreja. E não acontece mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais profecias. Não tem mais dom de línguas. Não tem mais essas coisas. Aí a gente pergunta assim, gente, o que está acontecendo? Aí as pessoas que há muito tempo na igreja começam a lembrar, nossa, quando eu comecei na fé 20 anos atrás, era tudo poder de Deus, era tanta glória, mas os crentes eram mais fervorosos, os crentes tinham mais temor, tinham mais respeito. Quando chegava na casa de Deus era mais respeito. Hoje em dia chega na casa de qualquer jeito. Aí por que Deus não manifesta? Por que Deus não age? Esse cenário. As igrejas estão vivendo esse cenário de Abacuque. Os povos,
Deus, sabe qual que é a minha geração hoje? Senhor, vim para a igreja, o que você tem para mim hoje? Essa é a geração. Essa é a geração de hoje. As pessoas chegam, Senhor, abre a porta do emprego para mim, meu pai. Ô, glória, obrigado, Senhor. Pensa que Deus é Papai Noel, que chega e dá um presente. Chega. Aí, Salomão vai falar assim, Senhor, quando eu chego diante de ti, eu me tremo diante da sua presença. As pessoas tomam chiclete, nota o corpo, panequinha, de qualquer jeito. Irmão, aí você vai ver que, olha quem vai falar para o que o povo volta ao arrependimento. Esse dia foi um cara na igreja desse não. Tem jeito, sim, ó. Olha aqui, irmão. Pastor, deixa ele na igreja. O cara tá dirigindo na igreja assim, ó. Pelo corpo. Irmão. Aí eu pergunto. Imagina se fosse um juiz. Aí põe só para você ver. É por causa dessa situação aqui que não está mais acontecendo o mover de Deus. Aí continua. Vai continuando aqui agora. 2 aí. Aparente indiferença de Deus. Vamos lá. Não há indiferença de Deus em piedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e humanidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Irmão, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Você sabe qual que é a geração de hoje? Só conhece um lado de Deus. Você sabia? Se você chegar perto da pessoa e falar, Deus é o quê? Deus é amor. Nossa, Deus é bom demais. Só que as pessoas conhecem só um lado da face de Deus. Só, irmão, aí está falando aqui que Deus, olha o que está falando. Na verdade, por causa da sua misericórdia e humanidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Você sabia que Deus vai dando tempo para o homem? Deus vai dando tempo para o homem, se arrependa. Não, Deus é amor, Deus te conhece. Se arrepende, meu irmão. Arrepende. Não, irmão, Deus me ama do jeito que eu sou. Você está me julgando, né? Deus... E Deus está usando o servo para não arrependa. Volta para tudo primeiro amor. Não, irmão, só Deus pode me julgar. É verdade. E aqui está falando que Deus, pela sua misericórdia, vai dando chance para o homem. Deus vai avisando o homem para que se arrependa. Está aqui, ó. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Sabe o que está falando aqui? Deus, ele vai dando chance para o homem. Ó, arrepende. Arrepende, é bom, mano. Mas chega, para de fazer bagunça. Não, foi tu menino dá. Para de fazer bagunça, viu, menino? A mãe vai ficar. Na hora que a mãe fala, não, você tem que dar um chinelo que mais vai ter. Assim é Deus. Assim é Deus. Deus vai avisando o homem. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Mas quando chega ao ponto aqui de Deus trazer juízo, acabou. Quando Deus chega ao ponto de falar assim, ó, acabou. Acabou. Deus, ele vai dando tempo para o Quantas pessoas que veem no culto e não quis aceitar Cristo, não quis se arrepender, e Deus chamou para ele para enfrentar o juízo. Aí vai falar aqui, irmãos, porque Deus enviou Jesus como a mensagem do amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia que ele responderá todos os que desprezam sua palavra. Irmão, presta atenção aqui. Olha isso aqui que eu percebo. Aqui está falando que Deus enviou Jesus para morrer pelo amor para salvar o homem, certo? Todo mundo conhece isso. Jesus morreu para quem, irmão? Para me salvar. Deus me dá. Todo mundo sabe isso. Mas sabe o que a Bíblia está falando aqui? Aquele que rejeita a sua palavra, aquele que rejeita de ouvir a sua palavra, essa palavra que hoje nós estávamos escutando aqui, você sabe disso, que ela vai ser juiz para nós naquele dia?
Essa palavra que a pessoa vem na igreja e ouve, ela vai ser juízo naquele dia. Ela vai ser juízo. Jesus é o que, irmão? É o verbo que se fez? Quem que é o verbo? Jesus. O verbo é é a própria palavra que é Cristo vai estar ajudando o homem. Oi, que coisa séria, irmão. Porque a palavra é Cristo manifestado. Você sabia disso? Jesus é o verbo é a palavra. Cristo é a palavra manifestada para o homem. O homem que rejeita a palavra hoje vai estar naquele dia diante de Cristo. Por que você rejeita a palavra? Olha só para você ver. Ele vai falar assim: ele responderá a todos que desprezam a palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, todos a gente que se esqueceram de Deus. Olha só para você ver. Deus é amor, não é, irmão? Mas rejeita a palavra dele. Fica rejeitando a palavra dele. Fica, não. Hoje eu não vou para Jesus, não, pastor. Mais tarde eu vou. Fica rejeitando. Fica aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, ó. Aquele que rejeita a sua palavra, ele lançará no fogo do inferno. Olha essa TV. Você vai pegar para a pessoa: ô irmão, saber de Deus não. Você não está rejeitando, não é a mim, não. Você está rejeitando errado a palavra. Sabe o que Apocalipse está escrito? Bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras da profecia desse dia. Isso é sério. Aquele que rejeita a palavra hoje será rejeitado por Cristo naquele dia. Vamos lá, irmão. 3. A resposta pronta de Deus. Glória. A resposta pronta de Deus. Vai dizer: a resposta de Deus deu de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele é soberano, resolveu convocar os caldeus e os babilônios para contrapor aos pecados da iniquidade de Judá. Os caldeus saíram à espada de Deus, chicotes dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para a nação de Israel. Você está vendo que Deus sempre dá tempo para o homem. O homem nunca vai ter desculpa de falar assim: mas eu não tive tempo de se arrepender. Não vai ter desculpa. Deus estava dando tempo para o povo de Israel se arrepender. Deus estava falando para o Judá: se arrepende. Eu quero fazer a obra, eu quero avivar a obra, mas se arrepende. Aprende uma coisa aqui: não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Primeira coisa para ter o avivamento é se arrepender. Era Deus falando para Judá: se arrepende. Porque se você se arrepender, eu vou fazer a obra no meio de você. Sabe que os povos não queriam. Os povos não queriam saber de Deus. E Deus querendo falar com o povo, eles não queriam saber de Deus. Agora, sabe o que Deus vai fazer? Vocês não querem saber de mim? Não, beleza. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai pegar as nações inimigas e vai falar: pode atacar o meu povo, pode matar o meu povo, pode perseguir o meu povo. Olha só você ver. Olha que coisa séria. O povo não queria saber de Deus. Não queria saber de Deus. Deus levantou um povo inimigo para atacar eles, para perseguir eles, para maltratar eles. Assim Deus faz, irmãos. Você não quer saber de Deus, não. Quer saber de Deus, não? Deus falou assim: ó, deixa o inimigo tomar. Olha só para você ver, irmão. Isso é sério. O povo de Judá não quis saber de Deus, nem da sua palavra. Deus falou: quer saber de mim? Não? Então tá. Vou pegar um inimigo para afligir vocês, para atacar quando vocês estiverem lá no pó. Aí vocês vão livrar de mim. Mas tem uma terra, irmão. Você já viu? A pessoa quer saber de Deus. Deus permitia a pessoa ir lá no pó.
pó do pó. Para depois ela olhar para cima e falar assim, Deus, somente o Senhor agora. Somente o Senhor agora. Assim estava o Judá. Os babilônicos arrebentaram com o Judá. Aí sabe o que eles fizeram? No momento de dor começou todo mundo, eu quero é Deus. Vamos buscar Deus, gente, vamos buscar Deus. Os povos só começou a buscar Deus quando a coisa apertou para eles. E essa é a nossa geração. Você já viu quando um cara acaba os empregos, não sei o que, já começa, agora para mim. Vem na igreja, faz campanha, tudo. É isso. As pessoas só buscam Deus no aperto. Essa geração é as pessoas que buscam Deus no aperto. Quando está tudo apertado, a doença chegou. Ai meu Deus do céu. Ô pastor, vem cá, que eu estou com uma doença, ora para mim, vai lá. É isso. Essa é a geração que aqui está falando, o estudo está falando. A geração que Deus tem que apertar, ó. Apertar aí para ver se ele limpa de vez. Mas quando está tudo na abundância, ó. Maravilha, ninguém ó, quer saber de Deus. Não quer saber de Deus. Judá estava lá, nós quer saber de Deus, não, nós estamos aqui na rua, Deus vai estar na rua, mandar os inimigos atacar você. Aí eles começaram a buscar Deus. Essa geração hoje só busca Deus quando. Irmão, presta atenção uma coisa. Eles aqui é uma coisa séria. As pessoas hoje não vêm para cultuar Deus. Eu não vou falar 90% que é muito, mas 70% das pessoas não vêm para cultuar Deus. Não vem. Por quê? Porque as pessoas hoje vêm com a mente, nossa, as mentes da geração hoje. Estão falando em igreja, Senhor, que Deus abençoe com a porta de emprego amanhã para Deus me abençoar. Ela não vem com, ela vem com tudo falando assim, eu vou lá ver se Deus faz para mim. Nossa, eu vou lá ver, né? Aí que Deus me abençoe com alguma coisa, que Deus me dá alguma coisa. É isso. A pessoa não vem com a mente, nossa, eu vou lá ver a Deus, vou lá. Não, é muito difícil. As pessoas vêm para a igreja hoje e falam assim, Deus, o que você tem para mim hoje? Senhor, me dá isso. Como os hoje pensam que Deus é uma loja, a gente começa e fala assim, Deus, você tem para mim? E Deus chega, ai meu filho, então obrigado, Deus, depois eu volto, tá? As pessoas hoje é assim. As pessoas não vêm cultuar Deus. Porque se você vê culto, culto não é para você pedir. Culto é para você entregar para Deus. Só que a geração de hoje está como Judá. Não quer saber de Deus, só quer saber, sabe o quê? Quando tem a pé, agora eu vou buscar Deus. Aí faz a campanha, tá? Firme e forte, tá firme, mandou firme, recebeu a bênção. Tá aqui. As pessoas não querem buscar Deus. As pessoas da geração já estão com um povo de Judá. Quando as coisas estão tudo bem, vira as costas para Deus. Quando o aperta, vem para Deus. Pensando que Deus é de qualquer jeito. Então vamos lá, irmãos. 2 aí. Avivamento pela palavra. Vamos lá, 2. Em sua oração, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Opa, primeira coisa. O que Abacuque viu? Olha só para você ver. Abacuque falou assim, eu ouvi a tua palavra. O quê? Hoje as pessoas não entendem, não. Olha só para você ver. Abacuque falou assim, quando eu ouvi a tua palavra, eu senti temor pela palavra do Senhor. Aí as pessoas lá do culto conversam, brigam, mexem no celular. Olha aí. E Abacuque está falando, Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, eu temi, a minha alma temeu. Olha só para você ver, irmão. E ele vai falar mais. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele. Enquanto eu vejo da sua oração, Deus falou. E Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção, para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Presta atenção numa coisa. Você sabia que Deus fala de 3 formas? Quem sabe? Quais são as 3 formas que Deus fala?
Isso, uma Oração. Isso também. 3 formas que Deus vai falar. Palavra, em sonhos, lembra que Deus falou com Moisés? Moisés, eu falo com homens através de sonhos e revelações, mas com você eu falo face a face. Então Deus vai falar através da palavra, sonhos e vai usar alguém. Esses 3 tipos, mas sabe qual que a maior geração quer? Quer que Deus use alguém. Que revelação. Ah, irmão, a geração! Vou lá na igreja, vou ver se Deus fala comigo. Já vi. Ô irmão, usa pra mim, fala uma revelação pra mim, irmão. A geração de hoje vem pra igreja assim. Ai meu Deus, Deus é um pastor, fala comigo. Ele nem presta atenção na palavra. Não, Deus. Não presta atenção. Tá aqui, ó, o estudo da sexta dando. É preciso ouvir a voz de Deus. 3 formas que Deus vai falar com o homem. Primeira coisa, palavra, sonhos e outra coisa. Você tem que saber discernir que é. Tem gente que fica assim, ai não, só revelação, ai não, tem sonho que é sonho normal. Entendeu? Ô irmão, eu sonhei com o rei, irmão. O que significa? Eu sonhei com o dente, não. Não, mas é sério. Eu canso de falar isso aí, cara. Rogério, nem todo sonho é visão, não. Você tem que analisar. Agora, o homem, por exemplo, a mulher sonha assim. Eu sonhei que você estava me traindo. Sonha se não está. Tanto mulher, ai, vai destruir tudo. E não tem que saber discernir. Dá pra saber, né, irmão, que tipo assim, o sonho que você tem, ou a revelação ali, você vê ali que é real mesmo. Mas aquele sonho ali, você vê que as coisas não batem. Isso, tem sonho que é sonho normal, irmão. Você acha que quando José sonhou, ele nunca tinha sonhado? Ele tinha sonhado com várias coisas, foi um sonho normal. Mas o sonho que ele teve do sonho da lua não foi normal. Foi Deus falando com ele. Entendeu? É isso. José sonhou muitas vezes. Esse sonho do sol e da lua não foi um sonho normal. Foi Deus falando com ele. Então todo sonho você tem que discernir. Será que é Deus que está falando comigo ou é um sonho normal? Tem crente que não é uma boca. Ô irmão, eu sonhei. Você não deu de interpretação de sonho? E aí já vai entregando. E a pessoa já chegou de mim assim, para me interpretar, para me levar de sonho. Olha, nem todo sonho é. Eu atendi a minha irmã na igreja, aí eu falei assim, eu quero que você fale comigo. Aí eu falei assim, mas tem que entender que Deus vai falar sem querer. Aí ela foi, coração duro, né? Aí chegou lá, teve palavra, Deus falou assim, Deus falou comigo, eu falei, então eu tá em você. Aí ela queria uma resposta, murmurando, eu falei, você já perdeu a bênção, porque você tem que entregar, não querer obrigar Deus. Aí foi tanto que eu murmurando. Aí só Jesus na casa. Igual a semana passada, aí eu trouxe uma igreja, mas é assim, né? Só que a palavra falou comigo assim. Deus deu livramento para nossos irmãos. Eu não sei qual é a minha irmã, só que os irmãos têm muitos netos. Mora aqui, não sabe igual que é das irmãs. Aí ficou a sua irmã minha lá. Aí ela, mas foi eu. Porque eu quase fui atropelada. Então, eu falei assim que Deus no livramento, né, de alguma das minhas irmãs. Agora no mês de março, né, através das minhas orações, eu orando pela vida delas. Aí Deus deu livramento de morte, eu não ia ter morte, né? Aí ela, ixi, meu Deus, eu fui contar para a minha irmã, mas foi eu estava quase me atropelando na rua, não sei o quê. Isso é avisar, não passou, foi de sonho. É sonho, não sei embora para mim. Tá falando de sonho. Revelação, isso é revelação que eu tenho, né? E outra coisa que Deus fala, irmão, é através de pessoas. Deus usa pessoas. Só que hoje está uma bagunçaiada. Irmão, hoje está uma carnalidade. Irmão, mas as pessoas. Irmão, presta atenção numa coisa. Irmão, presta atenção numa coisa. Por exemplo, Deus chegou falando comigo, um exemplo.
Deus falou comigo, Cristiano, fala pro pastor Zezinho que eu vou dar um carro dele. Aí eu chego, pastor Zezinho, Deus falou que vai te dar um carro. Não é só um carro não, mas agora é um avião. É um helicóptero e começa a aumentar. E Deus falou com ele, é só um carro. Só que eu já começo a empolgar. Não é só um avião não, tá? Um carro não, tá nascendo. Agora eu tô vendo aqui uma casa. Deus falou, mas eu falei assim, um carro. Entendeu isso? E enche Deus de dívida. Quando tá crendo, não acontece. E pior de tudo, que eu tô fazendo, é isso que Deus manda dizer. Deus falou, eu tô mandando nada, eu tô cuidando do Senhor. Entendeu? É isso. Deus nem tá falando, né? Não, até Tomar cuidado. se Deus manda te entregar, entrega o simples, não envenena não. Verdade. E tem gente que começa, eu tenho que revelar aqui para falar que eu sou profeta, mas já começa a revelar para todo mundo. É isso. E já começa a ser coisa da carne. E foi o que não deve. E fora que tem uns que se diz profeta hoje que só está entregando derrota. Ah, você vai perder isso, vai perder aquilo, você vai para o deserto, isso vai acontecer só derrota. E outra coisa, que tem coisa não, que não é revelação. É o dia que eu estava no mundo, chegou para mim, esse que diabo está furioso que você vai falar, diabo gosta de mim? Que revelação é essa? Diabo está furioso que você, eu sei disso. Que não tem coisa que não tem. E outra coisa, irmão, terceira coisa que Deus vai falar, palavra. Palavra é o meio mais que Deus fala, é através da palavra. Quer ver Deus falar? Leia a palavra. Por que as pessoas hoje preferem fechar a Bíblia para ouvir uma boca de um profeta e se enganar? Porque as pessoas não dão crédito na palavra. E a palavra de Deus é viva. Se você ler ela vai falar com você. Então vamos lá. O avivamento através da palavra. Agora, 3. O clamor pelo avivamento. Não, 2. Temer a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir e temer. Não pode haver avivamento sem temor. Olha essa coisa. Quem sabe me dizer a diferença de temor e medo? Quem sabe? Temor é respeito. Isto! Vamos um exemplo. O pai chega perto de mim. Vem cá agora! Anda logo pra cá. A menina vai vir por causa de quê? Do temor? Do respeito, nada. Veio por causa do medo de apanhar. Mas o temor não. Eu vou lá no meu pai. Porque eu tenho temor e eu respeito. O pai nem precisou de pegar o chinelo, nada. Mas ele veio por causa do quê? Do temor. Do respeito. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus, mas não tem temor para Deus. Você sabia? Tem pessoa que bebe, fuma, rouba, mata, e tem medo da mão de Deus. Tem medo de Deus castigar, irmão. Tem medo de Deus me castigar. Ai, misericórdia. Ai, Deus faz isso. As pessoas têm medo, mas não tem temor. Tem grande diferença de ter medo de Deus e de ter temor de Deus. Agora, Abacuque está falando que ele não tem temor. Sabe o que é temor? Temor de Deus. As pessoas não têm temor de Deus. Então, revela, fala que Deus está falando, tem que Deus está falando. Inventa mentira de que Deus está falando. As pessoas perderam o temor. Sabe o que é temor, irmão? É quando você está pregando a palavra dele e você tem temor. Você fala, que responsabilidade, tem que ser fiel à palavra. Você tem temor de Deus. Quando você chegar na igreja, você se prostrar diante de Deus com temor. Sabe, as pessoas hoje não têm mais temor, não têm mais respeito por Deus. Aí ele vai falar aqui. Opa, deixa eu botar aqui. Isso. É preciso ouvir e temer. Não pode haver avivamento sem temor. Hoje não tem avivamento porque as pessoas não têm mais a Deus. Chama Deus de você, colega, cara, Jesus é o cara, mano. Nossa, Jesus é. Olha só pra você ver. Olha só pra você ver o que acontece. Ó Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá ler 3:1 aí. Opa, peraí. Eu anotei.
Nós estamos no 2. Isso, 2, capítulo 2, Êxodo 19, 24. Abre a Bíblia. Êxodo 19, 24. Olha essa figura. Êxodo capítulo 19, versículo 24. Isso, pode ler. Depois do Senhor, vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Isso. Essa parte, irmão, você vê, vai falar de Moisés. Quando o povo fala, Moisés, nós queremos conversar com Deus. Nós queremos conversar com Deus, queremos conversar com Deus. Deus falou assim, ó, faz o limite, não ultrapasse. E você, Moisés, só. Preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando Moisés chegava na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que ele temia de medo, ele tremia de temor, de estar na presença de Deus. Os querubins tampam os seus rostos, temendo olhar para Deus. Olha só, tem Moisés na presença de Deus, ele sentia temor na alma. Temor na alma. Moisés sabia que a santidade de Deus era tão poderosa que tinha temor. Quando Moisés entrava na presença de Deus, ele tinha temor no coração. Olha Deus, as pessoas entram na igreja sem temor nenhum. Não tem temor. E Moisés temia diante da presença de Deus. Isso é temor. É você ter temor na alma. Temor. Moisés tinha temor quando subia para entrar na presença de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés tinha temor. E os povos lá embaixo tinham medo de Deus. Moisés tinha temor, tinha respeito e reverência. E os povos lá embaixo tinham temor não, eles estavam com medo de Deus. Tem grande diferença de medo e de temor. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus, mas tem respeito por Deus. Tem respeito por Deus, não xinga Deus. Como esse dia o cara pegou a Bíblia e mijou. Foi mesmo. Mas só pra você ver. É um temor. Toda vez que você entrar na presença de Deus, tem temor, irmãos. Temor. Temor. Igual não. Quando eu vou ler a Bíblia, até quando eu não leio de qualquer jeito. Tem gente que lê a Bíblia sem Bíblia, sabe? Não. Deixa eu falar. É a palavra de Deus. Eu vou orar, não vou orar a Deus, a santidade de Deus. Eu estou pensando, não, vou orar aqui, tem coisa de choro, irmão. É isso. Temor. Temor pela palavra, respeito pela palavra de Deus. Quando o pastor fala, irmão, levanta para ler a palavra, é isso. É você reverenciando que não é o pastor, é a palavra de Deus. Vamos lá, irmão, continuando. Vamos ver. O clamor pelo avivamento. Abacuque rogava a Deus que aviva sua alma. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva-se a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos me notifica. Na ira, lembra-se da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável, o povo desobediente ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento. Olha só para você ver, irmãos. Deus falou, Abacuque, eu vou acabar com esse povo. Só que agora o povo vai se arrepender. Através de quê? De ouvir a palavra e a oração. Nunca vai existir arrependimento sem ouvir a palavra e sem oração. Nunca. O povo só se arrependeu
ouvir a palavra e a oração. Essas duas coisas vai trazer o homem de volta para Deus. A palavra pregada e a oração feita, a oração de contrito, de arrependimento. E Deus falou, Abacuque, esse povo agora voltou para mim. Eles ouviu a minha palavra e temeu. E voltou com oração e chorando arrependido. Essas duas coisas não podem sair da igreja. Porque nunca vai ter pessoas, se essa igreja parar de pregar a verdade e parar de orar, nunca vai ter um convertido verdadeiramente. Porque a palavra vai trazer o temor no coração do homem. E a oração vai trazer arrependimento no coração do homem. E vai falar, o profeta fez 3 pedidos. Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia. Na sua ira, finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança e fé e otimismo. Bom, vamos lá. Abacuque 3. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19. Preste muita atenção nesse texto aí. Quem achou pode ler. Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da ovelha, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha só para você ver. Olha a esperança desse homem, do profeta Abacuque. A nação de Israel estava toda arrebentada. Agora ele vai falar, ainda que a figueira não dê fruto, eu vou acreditar. Ainda que não dá fruto no campo, eu vou acreditar. Sabe que Abacuque também, eu acredito que Deus pode restaurar Israel novamente. Eu acredito que Deus pode trazer o avivamento de novo para o seu povo. Aí, olha só, Abacuque não desistiu. Mesmo que o povo estava rebelde, o povo estava todo voltado para Deus, as costas para Deus. Mas através da oração de Abacuque, ele trouxe avivamento novamente para Israel. Tudo através de quê? Da fé, da palavra e da oração. Essas 3 coisas trouxe uma nação toda prostrada diante de Deus, com choro, com pranto, arrependido. E Deus avivou aquela obra, aquele povo novamente. Sabe o que Abacuque nos ensina com uma coisa linda? De não desistir, tem muitos nossos. Não desistir. Porque Deus pode trazer novamente o avivamento, mesmo que virou as costas para Deus. Não quer saber de Deus. É Abacuque falando, eu acredito que Deus pode renovar novamente. Mas tudo isso como? Fé, palavra e oração. Essas 3 coisas que traz o homem novamente para Deus. Vamos isso aqui agora. 3. O avivamento é questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por um avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, diante da terrível consequência do juízo divino sobre a nação inimpenente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-se da misericórdia. Olha só para você ver. O povo estava rebelde, Deus ia fulminar todo mundo. Olha a oração de Abacuque, Senhor, não mata o povo não. Eu sei que você está irado com o povo, mas não mata o povo não. Quando você estiver irado, lembre da sua misericórdia. A sua misericórdia é maior do que a sua ira. Olha, uma oração era para trazer juízo sobre a nação. Deus mudou o quadro.
e trouxe misericórdia. E sabe por que nenhum dos nossos ainda não desceu à sepultura? Por causa disso. O pecado do homem afronta Deus. É Deus querendo fulminar e dizer, Deus tem misericórdia. Misericórdia, sim. Lembra da sua misericórdia, salva, é isso. É não de que Deus vai, vou dar mais uma chance. Vou com a minha graça, vou com a misericórdia. É isso. Tem muitas pessoas que não morreram ainda. É por causa disso. Quando Deus vai com a sua ira, alguém ora, Senhor, tem misericórdia, não mata, não, dá mais uma chance. Dá mais uma chance para ela, dá mais uma chance para ele. É isso. Na ira, Senhor, lembra da misericórdia. Quando as pessoas que não desceram a sepultura hoje, porque Deus vem com a sua misericórdia. Olha só para você acontecer com isso. A nação de Israel. E ele vai falar aqui. O profeta sabia que diante da decadência espiritual moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Sabe o que significa aqui? Israel ia morrer 2 vezes aqui. Israel ia morrer fisicamente e espiritualmente. E Abacuque está falando, Senhor, não mata eles fisicamente não, e reaviva eles espiritualmente para eles voltar para Deus. E sabe o que eu lembro desse versículo? Abre aí Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso eu coloquei errado aqui, irmão. É outra coisa que dá Apocalipse que fala para a igreja assim, ó. Vocês pensam que está vivo, mas vocês estão mortos. É Israel pensando, nós estamos morando demais. Nós estamos bem, nós não precisamos de Deus. Olha como que nós estamos. E Deus fala, vocês estão mortos. Espírito. Olha só para você ver, irmão. Quantas pessoas que estão no mundo pensando, nossa, nós curtimos a vida. Olha que coisa boa. E Deus fala assim, vocês pensam que está vivo, mas vocês estão mortos espiritualmente. Irmão, somente um avivamento para trazer o homem à vida novamente. Somente um avivamento. Porque quantas igrejas que pensam que está viva, nossa, nós está avivado. Deus fala, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. A igreja de Apocalipse pensando, nós estamos bem, nós precisamos de Deus na nossa vida. Deus fala, vocês estão mortos espiritualmente. E pensando para nós, e pensando aqui para nós, e nós, como estamos? Fisicamente nós estamos andando, respirando, mas se Deus olhar para nós, Ele fala para nós, você está vivo ou você está morto espiritualmente? Porque muitas vezes a gente está vivo fisicamente, mas nós estamos mortos espiritualmente. Porque sabe o que é morte espiritualmente? É o desligamento de Deus com o homem. Você sabia? Essa é a morte espiritual, quando o homem se desliga de Deus. E eu pergunto, como está o seu contato com Deus? Porque tem gente que morre espiritualmente, sabe como? Quando deixa de buscar Deus. Vai desligando de Deus sem saber. E vai morrer espiritual ao ponto dele morrer. E eu pergunto para nós, como está nós? Se Deus olhar para nós, Ele vai falar assim, ó, você pensa que está vivo, mas eu digo para você que você está morto. Como nós estamos diante de Deus, espiritualmente? Como a gente tem comunhão com Deus? Porque se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente perde a ligação com o céu, a gente morre espiritualmente. E tem muitos crentes mortos espiritualmente porque tem ligação com tudo, no serviço, na televisão, no jogo, em tudo. Mas está desligado. E sabe o que eu acho interessante? Presta atenção uma coisa, irmão. A trombeta que vai tocar é uma trombeta espiritual. Então só vai ouvir essa trombeta aqueles que estiverem espiritualmente conectados com Deus.
Você acha que uma pessoa física vai ouvir? Não. Tudo vai ouvir, não. Somente aquele que está ligado espiritualmente com Deus. É o Espírito Santo que está dentro de você, vai falar, olha o ouvido da tua vida. Isso é sério, irmãos. Por isso temos que estar ligados com Deus. Vamos lá. Estamos acabando. Agora, 3. Isso, 3. O clamor a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou adentro, em grande parte, há mais ou menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente e por grupo, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, o governo continuamente autoritários incluíram em sua agenda industrializações de aborto, divórcio, casamento gay, estereotipo de gênero, ainda mais nas igrejas. Dizendo que cristãos aprova abominações e pretextos e seres igreja exclusiva. Aceita a depravação moral, nova realidade posta, alegando que Deus é amor, por isso não inclui ninguém. Olha só pra você ver. Você sabe qual que é o mal das igrejas de hoje? De usar o amor de Deus para aceitar tudo. Não, irmão, Deus é amor, pode ficar do jeito que você está. As pessoas usam o amor de Deus. Está aqui, ó, está falando das igrejas. Mas que usa o amor de Deus que deixa homem, mulher, adultério, prostituição, tudo. Eles usam o amor de Deus para você. Deus te ama. Ele ama isso também. E isso sabe o que acontece? Morre espiritualmente na igreja. A igreja pensa, todo mundo, isso é amor, isso Deus agrada. E Deus falando, vocês estão mortos espiritual, porque o pecado traz morte espiritual. A igreja é cheia, todo mundo, isso que é amor, ninguém julga ninguém, todo mundo assim conecta. É isso que o diabo quer. O diabo quer usar o amor de Deus para quem não? Deus te ama, pode ir lá daquele jeito nas igrejas, Deus vai ter que te aceitar. As pessoas sabem o quê? Não, irmão, você não pode me julgar porque Deus me ama do jeito que eu sou. Irmãos, Deus ele ama, mas ele rejeita e condena o pecado. Só que as igrejas hoje usam o amor. Você sabe qual é o erro das igrejas hoje? De pregar só o amor de Deus e não pregar o juízo de Deus. Porque ali está escrito: ficarão de fora os adultos, os afeminados, vamos falar de todos esses que praticam essas coisas. O amor de Deus veio para salvar o homem, mas o pecado veio para condenar o homem. E isso que está acontecendo nas igrejas. As igrejas estão aceitando isso no meio da igreja e estão morrendo. E quando o pecado é aceito na igreja, sabe o que acontece? O Espírito Santo sai. É por isso que não tem mais nada dentro das igrejas. Não tem mais dor de língua, não tem batismo do Espírito Santo, não tem nada. Porque o pecado entrou, o Espírito Santo sai. E não tem mais pessoas chorando, quebrantadas, arrependidas. Por que se o pastor pregar contra o pecado, a pessoa não volta mais nessa igreja porque o pastor está me julgando? E ela nunca vai aceitar o confronto da palavra. Por quê? O Espírito Santo não dá. E quando o Espírito Santo não dá, toda a palavra dura vai ser, ó, como chama o ouvido. Essa palavra dura não vai querer. Mas quando o Espírito Santo dá uma palavra, o Espírito Santo vai ser errado. E as pessoas vão chorando. Cara, Deus, que é isso. Isso que está acontecendo nas nossas igrejas. E para terminar, conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus e clamou por um avivamento, a sua obra devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou até mesmo pior, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, para os que estão se apostatando da fé. Em muitas igrejas aprovando todas as abominações, está vendo? Muitas igrejas aprovam assim. O seu dízimo é muito, pode ficar amaziado aí, não. Muitas igrejas aceitam. Ele está aqui falando. E contra Deus, clamemos solenemente o avivamento na tua obra. Então, irmão, se a igreja não se voltar para a palavra, se a igreja não voltar para a oração, se a igreja não buscar Deus,
nunca vai ter arrependimento e nunca vai ter avivamento. Só que hoje, para terminar, as pessoas hoje, igual eu falei, só quer dizer, eu quero só Deus de amor. Só Deus que me ama, que não me julga. Agora presta atenção, irmão. Se Deus fosse só amor, Ele salvaria e não julgaria. Mas se Deus fosse só juiz, Ele só julgaria e não salvaria. Você pode ver que Deus é equilibrado. O mesmo Deus que julga é o que salva. O mesmo Deus que salva é o que julga. Você vê que o amor de Deus é equilibrado. Será que as pessoas usam o amor de Deus porque Deus me aceita desse jeito? Sabe o papel para Deus? Não. Você já viu quando as pessoas morrem? Mas aparece no céu, é um comportamento, todo mundo é morrendo, Deus não é ajudando na cara. Era cantador de funk, falava palavrão na música. Aí morreu, aí dava uma aurorinha na cabeça do cara, fica assim, tá recebido no céu, falei, pelo amor de Deus, eu tô arrastando aqui. Eu tô arrastando aqui, as pessoas estão entrando no céu. Mas a minha é fácil. Não. As pessoas pensam que eu chegando no céu, ei Deus, chegando aí. Não. Jesus falou que tem que passar pela porta. Jesus falou, e a porta que é estreita, não é casa da mão de uma no céu, não. Não é. Então isso, irmão, para nós entendemos nessa lição de hoje é isso. As coisas de Deus é sério. Não que a gente seja perfeito, mas cada dia o máximo tentar buscar a Deus. Amém? Agradeço.